Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, nosso programa de estudos para você conhecer bem mais a Palavra de Deus. E você que queira seguir, você pode nos seguir pelo Instagram, @redegospel.tv. É só você participar, dar a sua opinião e também, quem sabe, sugerir temas. E vamos começar um novo estudo. Nós vamos falar agora sobre os evangelhos. Então, falando sobre o Novo Testamento e os evangelhos, são os 4 primeiros livros que falam a respeito diretamente, vamos dizer, entre aspas, a história de Jesus e o seu ministério. E para nós começarmos, precisamos falar primeiro da região onde tudo acontece. Então eu queria colocar aí esse mapa, veja esse mapa, que é o local chamado Palestina, que naquela época, né, era chamado Palestina por causa dos filisteus ou os pelistins. Então é colocada essa região. Então vamos ver, você pode ver que ao norte nós vemos a Galileia, né, falando a respeito do território dos judeus. Então é chamada Galileia dos gentios. Por que Galileia dos gentios? Porque o extremo norte, como você vê aí nesse mapa, tinha uma influência muito grande de estrangeiros. Então ali, muito perto da Síria, houve um domínio e até, vamos dizer, a destruição de 10 tribos que ficavam ao norte de Israel. E também a Síria fica ali ao norte, então uma região muito mesclada, né? Porque já é o início que seria do local chamado gentios, né? A palavra gentil é a palavra etnos no grego, quer dizer, as outras etnias que não os judeus. Então, é bem colocado, vocês vejam aí, é um local que inclusive o profeta Isaías coloca que era um local de trevas, Galileia dos gentios. Então vejam que já naquela época de Isaías, era chamado local de trevas por causa disso, que aquela região toda praticamente foi destruída, e principalmente primeiro as 4 tribos que ficavam ao norte. Depois mais 6, um pouco mais abaixo, foram destruídas, e é nessas 6 que foram destruídas mais abaixo que fica a região, na época de Jesus, chamada Samaria. Então foi ali, nessa região da Samaria, que quando houve a destruição dessas 6 tribos e foram espalhados pelo mundo inteiro da época, né, era uma prática dos assírios, um povo muito violento, de não só dominar, vinham, destruíam, e o remanescente que ficava, que não causava perigo para eles, eles espalhavam pelo mundo. Qual o motivo que eles faziam isso? Para quebrar a hegemonia, para quebrar a estrutura cultural vinculada à terra e até à própria religião. Então a pessoa ficava dispersa no mundo dominado por eles, não se levantariam de novo, porque a principal motivação, vamos dizer, de uma guerra é pelo seu território. Então eles já tinham perdido o território para os assírios e espalhados por todo o mundo. E naquela região mais central, aonde você vê aí Samaria, foram colocados vários povos de outras nações, arábios, e toda aquela região ali foi colocada, vinham de Creta, de todo o mundo dominado pelos assírios, foram espalhados. Então, eram estrangeiros que foram colocados ali, mas que, ao depararem com as dificuldades, vamos colocar assim, que havia de moradia, colonização, entre aspas, tudo aquilo que era para aquele povo resolver trabalhar naquela região, eles procuraram saber quem é o Deus dessa terra. E aí um sacerdote, um remanescente do povo de Israel, falou: olha, o Deus cultuado é Yahvé, né? Ou Jeová. Ah, é? Como é que se cultua esse Deus? Aí eles falaram: olha, tem os 5 primeiros livros chamados Deuteronômio, Gênesis, aí colocaram lá que era a lei, os 5 livros escritos por Moisés. E esses 5 livros escritos por Moisés se tornaram a maneira deles cultuarem. Então, como eram estrangeiros e a grande maioria eram idólatras, então eles misturaram o culto que era feito através dos 5 primeiros livros da Bíblia, com as características religiosas que eles possuíam. Então, um caldeirão de religiões que eles viviam e incorporados aos 5 primeiros livros. E aí é que surge
vamos dizer assim, o culto chamado culto samaritano, que era uma mistura muito grande. E se você perceber, os judeus e os samaritanos não se davam bem até por causa disso, porque eles tinham muitas diferenças da maneira de crer. Então os samaritanos misturaram a idolatria e a cultura estrangeira, e os judeus tinham não só os 5 primeiros livros da lei, mas tinham os profetas, tinham outros livros, inclusive poéticos, os salmos, provérbios e livros proféticos também. Então não dava para, vamos dizer assim, conviver de forma pacífica, até espiritual, até pelo fato que os judeus, eles eram extremamente, vamos dizer assim, radicais em relação à religião. Então, o que houve é que houve como que uma cisão. E nesse período que houve essa cisão, Samaria dominou até aquela região de Jerusalém. Então, você pode ver aí no mapa, né? Samaria, ela fica bem próxima de Jerusalém. Mas na época de Neemias, né? Neemias vai reconstruir as muralhas de Jerusalém. Esdras, um pouco anterior a ele, vai reconstruir o templo. E aquela região de Jerusalém, ela tinha perdido a sua identidade com os judeus e eram estrangeiros ao redor. Os judeus que ficaram eram até, entre aspas, minoria. E aí o que houve? Com o retorno de Esdras para reconstruir o templo, o retorno de Neemias para reconstruir Jerusalém, o potencial daquela região se tornou muito forte para os judeus. Aí vamos dizer, estrangeiros, os samaritanos, foram sendo empurrados para cima e ficaram nessa região intermediária. Entre a Galileia, vinha a Samaria e depois vinha a Judéia. E a Judéia, ela era caracterizada pelo domínio romano. Então, havia lá o rei que nós já ouvimos muito falar, né? São vários reis, mas um deles, né, o principal, o rei Herodes. Começa com o rei Herodes o Grande. Vamos dizer, esse vínculo com os romanos era principalmente através do rei Herodes, que depois essa dinastia Herodes, ela vai ainda se aprofundar, vai à frente. Então, depois vem Herodes Agripa, Herodes Antipas, são vários Herodes que vão dar continuidade e o que? Sempre com o vínculo de Roma. Então, o principal domínio de Roma era essa região, e uma região, obviamente, muito conturbada, porque era a região que ficava o templo. E o templo que foi reconstruído, restaurado, através de Herodes. Então já existia um templo ali, que já havia sido reconstruído na época de Esdras, e depois, na época de Herodes, até numa condição de fazer um tipo, vamos dizer assim, de uma média com os judeus, para quebrar um pouco a tensão que havia ali entre os romanos, e também pouco antes, né, houve um domínio grego antes dos romanos, houve uma situação muito forte, né? Vocês já devem ter ouvido falar da Guerra dos Macabeus, que foi um levante contra o domínio grego. Então os Macabeus, uma família muito tradicional que se levanta, e há uma guerra ali terrível entre os gregos e os judeus. E logo em seguida fica um resíduo disso, e obviamente para aplacar, vamos dizer, essa situação de rebelião que já existia ali, estava implantada, então é que Herodes vai construir o templo. Esse templo vai demorar 46 anos para ser restaurado, reconstruído, mas olha, uma obra de arquitetura fabulosa. O que ele fez ali foi algo tremendo. E obviamente tudo isso sob a proteção, vamos dizer assim, debaixo de uma cobertura e domínio de Roma. E nós vemos então, já ao lado direito, né, ao lado oriente dessa região do Jordão, ficavam duas localidades. Primeiro, né, mais acima, próximo da Galileia, um local chamado Decápolis. E a Decápolis eram 10 cidades, ela era constituída principalmente de estrangeiros, uma região de uma influência muito forte síria, e que também Jesus, ele vai ali levar o evangelho, e nós já conhecemos tanto, né, os gadarenos ou os gezerenos. Então o endemoniado que tinha naquela região, eram 10 cidades que tinham uma característica muito forte, grega
e Síria. Então é um local estrangeiro. E mais abaixo você vê a região da Pérea. A Pérea era um local onde estavam judeus, habitavam judeus. Então uma região, inclusive, onde João Batista chamava como terra além de Jordão. Então, João Batista muitas vezes vai ao deserto da Judéia, mas ele se estende até a região da Pérea, batizando, levando ali o início, né, do que seria o reino de Deus através de Jesus Cristo. Então, são essas regiões, as regiões mais importantes, aonde os evangelhos relatam e que também eles foram escritos com o objetivo de falar sobre o Senhor Jesus e também do seu ministério em toda essa região. As demais regiões, até pelo fato do Senhor Jesus não ter andado, caminhado e feito relatado no Evangelho, nós deixamos um pouco de lado. A exceção também, um pouquinho a norte, ali a região da Fenícia, Tiro e Sidom, aonde ele entrou. E ali até ele fez alguns milagres, a mulher Ciro-Fenícia, que a filha dela foi liberta, mas algo muito leve, transitório, fez algumas coisas, voltou, porque o foco principal era a Galileia, aonde foram chamados os 12 homens, né, os 12 discípulos do Senhor, e a Judéia, aonde ficava o templo. Então foram os dois polos principais do ministério de Jesus e, obviamente, também centralizando nos 4 evangelhos sobre essa região. Na região da Pérea, uma região, inclusive, que o próprio Jesus fala sobre a porta estreita, porque a região ali da Pérea era uma região não tão religiosa no contexto que a gente conhece que é a Judéia, porque a Judéia, como eu falei, tinha um templo, era uma região muito forte, vinculada aos fariseus, que eram, entre aspas, quase que adoradores da lei. Tinha ali também os saduceus vinculados ao templo. Então, a Pérea era uma região que o Senhor quase não, vamos dizer assim, se envolveu, e que o evangelho lá também não foi muito levado no contexto de uma receptividade muito boa, porque eles não eram também muito voltados para a questão espiritual como eram as outras regiões. Nós vemos que a Galileia, a despeito de ser um local mais próximo do mundo gentílico, ali havia um sentimento de fé muito mais sólido e forte do que essa região da Pérea. Então todo esse local que você viu aí no mapa, que é muito importante a gente conhecer, inclusive até essa região que você vê aí no mapa, há uma diferença inclusive de temperatura, uma diferença geográfica muito grande. Por exemplo, o Mar da Galileia, ele fica praticamente uns 100 metros abaixo do nível do mar, e mais abaixo já, lá no Mar Morto, fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, uma região extremamente seca e uma extremamente quente. Então, lá há períodos no ano que chega a 50 graus. Nós, quando estivemos lá, pegamos um calor de 44 na última vez que fomos lá. Mas uma época que eu viajei em julho, 53 graus ali no Mar Morto. Uma loucura, eu nunca senti um calor tão absurdo. E já na região de Jerusalém, que é uma região mais alta, que ela fica mais ou menos 750 metros acima do nível do mar, é uma região mais amena, mais fresca, ali também tem uma incidência de chuva maior. Então vocês vejam é muito complexa a região de Israel. Então, em nível geográfico, também de temperatura, nível, inclusive, que eu posso até colocar, de vegetação. Então, ele é realmente uma terra não muito longa, tem por volta de 600 quilômetros, né, Israel hoje, 600 por 200 e pouco, na sua maior extensão, mas que tem, assim, uma variedade muito forte de clima, de vegetação, e até hoje também, culturalmente falando. Então a gente percebe que hoje em Israel existem focos de povos árabes que moram em Israel, e existem também
outros que estão, como nós vemos ali, os palestinos, que ficam na região de Gaza, mais ao sul, no litoral, ao norte, perto da Síria. Nós vemos também ali, também há um local muito forte também de resistência ainda dos palestinos. Então, todo um local que, além de todo esse contexto geográfico, histórico, o contingente político é muito forte. Então, é um local de que sempre houve ali um embate, porque você pode ver nesse mapa também, a localização de Israel, ela é entre o continente africano e a Ásia, e também, de uma certa forma, um acesso à Europa. Então a gente percebe que ela é o ponto de encontro. Ah, mas bispo, vendo aí no mapa eu vejo que há uma região muito grande aí também da Arábia, que daria... Não, lá não dá para passar, lá é um deserto, um dos piores desertos que tem. Então a região do litoral, inclusive, né, pegando todinha a extensão de Israel, é o local que sempre foi feito como caminho. Então você imagina um local que era caminho, vamos dizer, comercial, mas também era um caminho de conquistas. Então muitas vezes o poderio do lado norte, né, que a gente chama, né, o rio Eufrates, rio Tigre, você pode ver aí chamada Mesopotâmia, meso, meio, potamos, rios, fica entre esses dois rios, rio Eufrates, rio Tigre, área próspera, tem rios, é uma área cultivável e muito próspera, inclusive é aí que desenvolve o início da humanidade, o histórico da humanidade principalmente escrito, começa aí o desenvolvimento. E o outro lado é o outro rio, que é muito importante, o rio Nilo, que fica ao sul de Israel, lá no Egito, e que tinha uma importância muito grande também por causa da vegetação. Então, os dois polos, extremo norte e extremo sul, eles são muito mais prósperos por causa desses conjuntos, né, conjunto hidrográfico que gerava vegetação. Então, havia sempre uma disputa muito grande entre o sul, que era o Egito, também um pouco a Etiópia, e o norte, que ficava aquela região, a Síria, também os próprios sírios, os babilônicos, e também o domínio persa. Então, sempre aquele polo foi um polo de passagem e de disputas. Quem detinha a disputa e ocupava aquela região, seja o norte, seja o sul, havia o quê? Um domínio muito mais próximo do outro polo. Isso criava até, vamos dizer assim, uma preocupação. E a história é muito clara a respeito desses domínios, né? Então, vira e mexe era o Egito e vira e mexe era a região norte. Então, vocês imaginem, com todo esse histórico, quando chega na época de Jesus, logo no início da caminhada do Senhor Jesus, como era conturbada essa região. Porque além dessas disputas que houve internamente, veio logo depois ainda domínio grego, um domínio europeu e o domínio de Roma. Dois domínios altamente ocidentais. Então, a região lá era um vulcão, vivia sempre próximo a explodir. E infelizmente, num período posterior ao Senhor Jesus, que essa região da Judéia, ela vai ser, né, totalmente destruída, uma parte também da própria Galiléia, Samaria também, aquela região, pelos romanos. Então, os romanos revoltados com as revoltas dos judeus, eles então dão um ultimato, o ultimato não é aceito, enviam um general para avisá-los que tenha chegado um limite, e eles também não receberam muito bem essa informação, e infelizmente Jerusalém vai ser totalmente destruída no ano 70 depois de Cristo. Vem o general Pompeu, que depois vai se tornar o imperador, e destrói completamente Jerusalém. E a situação é assim, até de revolta por parte dos romanos em relação aos judeus era tão grande que, além deles destruírem, eles quebraram toda a estrutura cultural que havia ao redor e mudaram inclusive o nome de Roma para um outro nome, aliás, de Jerusalém para um outro nome romano, para que nunca mais se levantasse ali, pelo menos na época do Império Romano,
aquela cidade. Então havia muito desgaste em relação aos judeus nesse contexto e que, de uma certa forma, poderia ter sido até evitado. Mas, bispo, como evitado? O próprio Senhor Jesus, ele até para a própria Jerusalém, um dia ele estava passando, inclusive uma das vezes ele está na Pérea. E ele fala: ah, Jerusalém, se vocês tivessem ouvido, se vocês tivessem entendido, vocês se aninhassem como os pintinhos se aninham debaixo da cobertura da galinha, né? Ele fez até uma, como é que eu posso colocar assim? Uma analogia para que eles pudessem se preservar e se aninhar embaixo de o quê? Daquilo que era a vontade do Senhor, de uma proteção. Num outro momento em que Jesus está passando perto de Jerusalém, ele chega a chorar. Então ele chora diante de Jerusalém e fala para Jerusalém: ah, Jerusalém, se você tivesse aproveitado o tempo da visitação, as coisas seriam diferentes. E o tempo da visitação era o tempo que Jesus estava lá. Mas a gente percebe que o sentimento que havia de revolta, muito marcante, por causa até das situações que existiam lá, o sentimento também de revolta que havia internamente. Então, o período de Jesus, é importante a gente falar sobre isso, é um período também que havia divisão entre eles próprios. Então, havia um grupo chamado Saduceu, que eram vinculados ao templo, era como que uma aristocracia, entre aspas, espiritual, mais religiosa do que espiritual. Eles que tinham o domínio do templo, então tudo que vinha e acontecia no templo, no final vinha para as mãos deles. Então, uma aristocracia que queria se manter dessa maneira. E uma outra seita ali do judaísmo eram os fariseus. E os fariseus, eles eram tipo assim, adoradores da lei. Eles tinham a lei como fundamento. Então, até a adoração ao Senhor ficava num segundo plano. Porque a veneração que eles faziam pela lei era assim absurda, a ponto de eles irem contra o sentimento de Deus a favor da lei. Então, a luta que o Senhor Jesus teve com os fariseus foi muito grande por causa disso. Porque eles passavam por cima do sentimento de Deus e da própria Bíblia para seguirem a lei. Mas, bispo, a lei não era a palavra de Deus? Era, sem dúvida. Mas o contexto que a lei foi escrito era totalmente outro. Então, o contexto da lei, e segundo eles mesmos atribuem, a lei foi escrita por Moisés. Então, Moisés viveu que período? Período da escravidão no Egito e do deserto. São dois períodos onde ele escreveu. E o que ele escreveu da lei? Ele escreveu para um povo que estava saindo do Egito com mente de escravo, com costumes de escravo, a higiene de escravos. Então, tudo isso tem um contexto que a lei veio para trazer a correção que eles tinham, porque logo, primeiro mandamento é sobre Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é porque não haveria ídolo, né? Nada ocupar o lugar de Deus na adoração. Por quê? Porque eles estiveram convivendo no Egito e aquela fascinação pelo domínio egípcio que levava para um lado muito forte do quê? Da idolatria. Tanto isso é um fato que nós sabemos que no caminho da entrada para a Terra Prometida, os judeus levantam para si um ídolo. Moisés subiu para ver, né, receber do Senhor os 10 mandamentos, a lei, ficou 40 dias lá, trazendo todas essas revelações, que depois ele próprio compilou. E nesse período que ele estava ausente, Arão, que era o seu irmão e sacerdote, o que ele faz? Ele anui aquilo que é o desejo do povo de ter os seus deuses tangíveis, visíveis, como eram os deuses do Egito. E aí eles voltam a viver uma grande idolatria, através do chamado bezerro de ouro.
Então a gente percebe todo esse contexto que foi escrito quando eles estavam saindo da idolatria do Egito e queriam passar por um deserto, para depois se tornarem proprietários de terra. Então há uma distância muito grande na mentalidade de uma pessoa que é escravo, em termos de tudo, até higiene, para chegar a serem o quê? Donos de uma terra que era uma terra da promessa. Foram 400 anos que eles viveram ali. Então, essa circunstância que eles viveram e esse domínio fez com que a lei fosse escrita para aquele período. Então, são leis cerimoniais, são leis higiênicas, são leis de relacionamentos que são colocados ali para que eles mudem suas atitudes. E os 40 anos que eles andaram, e já o início na caminhada ali dentro da Terra Prometida, era para que eles tivessem essa direção e, ao mesmo tempo, não entrassem nos costumes da terra. Mas, após se solidificarem lá, passarem por um processo de quase 500 anos, estabelecidos ali, depois a gente vê a época de Neemias, de Esdras, onde é retomada a adoração ao Senhor, a Bíblia, tudo aquilo. Então, agora era o tempo de, até de uma certa forma, se fosse usar a lei, somente o sentido da lei. Mas Esdras, que foi um copista, alguém também que era um conhecedor da Bíblia, quando ele fez a reconstrução do templo, ele, de uma certa forma, aquilo que ele reconstruiu, que foi muito importante, no futuro vai se tornar algo de uma idolatria, pela lei, pelos fariseus. E eles eram os chamados fiéis e assim por diante. E que vai gerar, então, essa também até uma disputa daqueles que estavam no templo e os que cultuavam. E ainda um outro grupo, que era o grupo chamado herodiano, que eles tinham um vínculo, vamos dizer assim, espiritual, mas eram de um grupo mais politicamente colocado ao lado de Herodes, né? Dos Herodes. E, por fim, um grupo que ficava no deserto chamado essênios. Os essênios, eles viviam no deserto, tinham uma vida totalmente afastada, porque para eles a civilização era uma droga, eles não queriam nada com a civilização, tinham todo um lado mais místico no contexto de purificação da carne, tinham um monte de banhos rituais, e eles eram bem diferentes, né? Algumas falam, mas eu acho que João Batista esteve com ele. Não, até a pregação de João Batista ela é diferente daquilo que os essênios faziam no contexto de purificação da carne. Ali, o batismo era um batismo e era de arrependimento, não era de purificação da carne, como eram os essênios. Então, é em meio a essa situação, vamos dizer assim, religiosa, que o evangelho vai se tornar o transformador daquele tempo e até hoje. Então, todas essas nuances, essas misturas, só trouxeram uma característica muito importante, de que o evangelho é algo para o mundo inteiro, é algo cosmopolita, porque pode misturar religião, pode misturar maneira de política, mas o evangelho, por ter sido, vamos dizer assim, fundamentado num período de tantas turbulências, ele é para qualquer tipo de época, condição política, histórica, porque ele é algo espiritual. Então esse é o contexto que a gente tem dessa terra. E tenho certeza que a gente vai depois, dia a dia, quando for falando dos evangelhos, você vai entender o que era nessa região, como é que era, até as atitudes do Senhor Jesus em meio a essas viagens evangelísticas que ele fazia em toda essa região. Então fica aí um convite para você também estar em uma das igrejas Renascer em Cristo. Caso você queira, eu, Bispo G, a Bispa Listenuta, aguardamos você na Renascer Jardins, Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1912. Então, nós temos culto todos os dias às 8 horas da noite, local excelente, tem estacionamento, local seguro, local maravilhoso. E no domingo, às 8, 10, 16 e 18 horas. Fica na paz do Senhor, até a próxima aula. Tchau, tchau.